A menina nasceu na cidadezinha pequena de Nazaré, uma aldeiazinha, um subúrbiozinho, filha de Joaquim e Ana, que são patronos aqui da Igreja Católica, Santana e São Joaquim. Desde o nascimento já se mostrava diferente pela inteligência, pelo carisma e pela capacidade de amar. Aquele ser irradiava luz do seu coração e chamava a atenção das pessoas. Era a cultura da época levar as crianças ao templo para que elas aprendessem, se letrassem, alfabetizassem, para que nós entendêssemos agora. Alfabetizar, porque não tinha escola na época. Joaquim e Ana, então, levaram a menina ao templo e lá, apesar de ser a mais jovem daquele ambiente, ela conquistou os corações que ali estavam, porque era um ser virtuoso. E naquele ambiente foi passando o tempo, quando receberam a notícia de que o seu pai, Joaquim, havia desencarnado. Portanto, cabia agora à menina continuar naquele ambiente religioso, continuar os seus estudos. E aí ela continua, até a idade de 17 anos. Até 17 anos. E os sacerdotes então entenderam que já estava na hora dela casar. Inclusive, escolheram o noivo, porque era a cultura da época. O noivo era escolhido entre os pais ou os religiosos, os sacerdotes, e escolheram o noivo para ela. Era um frequentador do templo e um homem também virtuoso na visão dos religiosos, cumpridor dos seus deveres, já de meia idade, bem mais velho que a menina, exercia o ofício de carpinteiro. Era carpinteiro. E eles definiram que José ben Jacó iria ser o noivo daquela encantadora moça chamada Maria. Seria ele. E marcaram então o primeiro encontro. E José, quando deparou com aquela beldade por dentro e por fora, ficou encantado e se declarou indigno de consorciar-se com aquela jovem. Tamanha era a sua inteligência, sua virtude e sua beleza física. Mas os sacerdotes marcaram a data do casamento e eles casaram. José então decidiu ir para a cidade natal de Maria. Foi para Nazaré, a cidadezinha pequena. Lá então ele monta uma carpintaria para exercer um ofício. Não tinha marcenaria na época, não. O carpinteiro lidava com a madeira, fazia móvel, construía telhado, era tudo. Era aquele que elaborava com o enxó, com o formão, material muito rústico na ocasião, 2000 anos atrás. E José e Maria se encontravam felizes. E aquele povo judeu, não foi por acaso que Jesus encarna lá naquela região, porque aquele povo era extremamente religioso, extremamente conectado. Eles faziam prece quase que o tempo inteiro. A conexão não era simplesmente porque tinham crença em Deus único, não.
eles tinham muita conexão mesmo, embora, é claro, tinha aqueles que eram só de fachada, como tem, mas eles tinham conexão. Foi por isso que Jesus veio naquela região. Do planeta encarnado era aquela região, tinha que ser naquela região, eram os que estavam mais capazes para receber o Cristo. E Maria não era diferente, diz o Espírito Humberto de Campos. E vocês devem estar falando assim, mas como é que Robson sabe desses detalhes todos? Como é que pode? Onde que está? Porque para nós, os Espíritos narram, como o Tom mencionou aqui na primeira lição, o Espírito Miramês, eles vão narrando com riqueza de detalhes para nós. Nas Escrituras, na Bíblia hebraica, anunciando, no Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar as narrativas, os trechos, mas não vamos encontrar com tamanha riqueza de detalhe, conforme vamos narrar muitos Espíritos em muitas mensagens, sobretudo o Espírito de Humberto de Campos, nessa obra chamada Boa Nova. Maria, casada, feliz com José, fazia prece de manhã, fazia prece na hora do almoço, fazia a sua conexão com a natureza, o agradecimento a Deus o tempo inteiro, e vivendo feliz da vida, até que numa manhã dessa de oração, o sol começava a raiar, numa manhã bonita, ela entrou em oração e vai aproximando uma luz forte próximo a ela. Era o Espírito Gabriel. Gabriel vai chegando próximo a ela, uma luz, como estou falando, uma luz chegando perto de outra luz, porque Gabriel chega com reverência. Gabriel reverencia Maria de Nazaré e sauda Maria de Nazaré, aquela saudação que nós muito fazemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que está no seu ventre, que vai se chamar Jesus. E trava uma conversa com Maria, e ela vai dizer, conforme foi falado na primeira lição: eis aqui a serva de Deus, faça-se em mim a vontade do Criador. E ele relata: eu tive há pouco tempo atrás, na casa de Isabel, eu tive lá, quando todo mundo achava que ela já era idosa e não podia mais ter filho, eu tive lá e ela está grávida. E tempos depois, Maria, já grávida, vai visitar Isabel. E quando chega essa passagem que foi lida, maravilhosa, que foi comentada pelo nosso irmão Toque, maravilhosa. E quando eles se aproximam, João, o Batista, primo de Jesus, no ventre, Isabel já com 6 meses de gravidez, com a barriga já avantajada, o menino treme. João treme na barriga de Isabel, porque estava agora em contato com o Cordeiro de Deus, com o Messias, que estava no ventre de Maria. Uma luz carregando a luz maior que nós temos conhecimento aqui na terra. Uma luz carregando o governador espiritual da terra. E assim foi. Maria retorna para a casa dela e tem a criança da forma que nós sabemos que foi, da forma que a história narra. Ao Herodes tomar conhecimento que nasceria um rei e não queria perder o seu trono, manda decapitar as crianças em determinada idade, complicado. E Maria sai com José para fugir daquele ambiente. E metaforicamente falando, simbolicamente falando, porque não encontrou e talvez não tenha encontrado ainda abrigo para nascer em nossos corações, o Cristo vai nascer numa manjedoura entre os animais, porque não encontrou acolhida nas nossas casas, não encontrou, e até hoje talvez não tenha encontrado. Vai nascer numa manjedoura, vai ser no meio dos animais.
porque a gente não deu guarida. E talvez não está dando, porque a mensagem talvez não esteja ecoando, não está na nossa mente. E como o Tom mencionou aqui, que só o fato de pensar, só de pensar em Maria e ficar com a lição na semana, pensando na semana, já impactou a vida dele. Porque quando você tem um encontro com um ser, quando se aproxima, não precisa ser nem físico, quando se aproxima mentalmente, quando você busca em pensamento, você já muda, você já recebe a influência dele. E assim, Maria, depois que o menino nasceu, ela vai cumprir também o que determina os mandamentos mosaicos e vai levar o menino ao templo para receber lá a bênção. Mas era interessante, porque havia ali um sacerdote que tinha recebido uma orientação espiritual de que ele não desencarnaria sem pegar nos braços o Filho de Deus, sem acolher o Messias, sem pegar nos braços o Cordeiro. Ele não desencarnaria, e ele já tinha falado isso na igreja. Um sacerdote de nome Simeão, que trazia uma ferida nas costas, incurável. E Maria e José, quando levam a criança ao templo e entregam para o sacerdote, ele pega e fala: agora eu posso morrer em paz. Carreguei nos braços o Filho de Deus, aquele que provocará a transformação do planeta. Carrega nos braços agora o Cordeiro de Deus e entrega o menino aos pais. A ferida fica curada. Narra um espírito que a ferida é curada automaticamente. E o menino continua. O menino é uma luz realmente, e destacado por onde passava. Diz o espírito Humberto de Campos que Maria, ele confabulava com o João, que tinha mais ou menos a sua idade, o João Batista, que veio abrir o caminho para Jesus. Sempre tem um precursor, sempre tem aquele que vem na frente para abrir os nossos corações, sempre tem aquele que vem na frente para abrir a nossa mente, sempre tem aquele que vem abrir estrada onde não tem estrada. Tem mata virgem, e ele vem como um bandeirante picando caminho para abrir estrada, para pavimentar para hoje a gente passar. Vai ter sempre aqueles. E esse era João Batista, a voz que clama no deserto. É aquele que batizava, que pregava disciplina e que reconhece a autoridade de Jesus sempre. E o Cristo criança conversava com João, e diz Humberto de Campos, ele era visto acolhendo as pessoas, levando para a casa dele. Teve ocasião que levou 2 ladrões dos reconhecidos da sociedade, dos mais perigosos. Vai aconselhar os ladrões, aquele menino vai aconselhar. Ele leva para dentro de casa. E a mãe, é claro, imagina, é claro que esse espírito, se nós que somos falíveis e espíritos muito rasteiros ainda, mais próximos ao início do que ao fim, nós que estamos ainda muito ligados à matéria, muito materializados, com uma propensão muito sedimentada ainda no mal, nós temos boas intuições, a gente recebe intuição das coisas, da nossa missão, do outro, do ambiente que a gente está, a gente recebe intuição. Que dirá Maria de Nazaré, que é referência de mulher para todos nós? É exemplo. Nesse mês de maio, que não é um dia, né, dia das mães, do domingo, não, é um mês inteiro a gente vai pensando nessa mãezinha nossa, na rosa mística de Nazaré, na Virgem Maria que acolhe todos nós. É essa aí, é o símbolo de mãe, é a mãe do planeta, é ela que, se você conectar o coração com ela, não tem como errar, é ela própria. E a criança, com 12 anos, também cumprindo a tradição de Moisés, os pais vão levar ao templo, porque tem que apresentar com 12 anos, e leva Jesus, aquele episódio na festa em Jerusalém, que nós conhecemos bem, e a história narra que o menino ficou perdido por 3 dias. Imagina, era uma multidão
uma multidão indo e vindo, e vai encontrar Jesus no terceiro dia, pregando para os religiosos, e todo mundo surpreso, da onde vinha tamanha sabedoria. E a mãe vai chamar a atenção de Jesus: meu filho, onde você estava? E Jesus vai falar: mãe ou mulher, que é a forma mais respeitosa de tratar a mulher naquela época. Mulher, por acaso eu perdi a conexão com meu pai? Por acaso eu não estou cumprindo a vontade de meu pai? E a partir daquele momento, nós não vamos mais ouvir falar em Jesus. Não tem narrativas, porque dos 12 até 30 anos não narra, porque diz Humberto de Campos: o menino foi pedir serviço na carpintaria do pai. E ele fica, nesse período, aguardando o momento certo para vivenciar o amor, porque Jesus é o símbolo, a materialização do amor aqui na terra. Então ele fica aguardando o momento certo, e surge o momento certo, acontece, e é numa comemoração, vai ser numa comemoração. Ele sabe, o primeiro momento da sua aparição é uma festa de casamento, é uma festa, as chamadas bodas de Caná, a festa de casamento, presente ali, muitos conhecidos, e a festa era de um meio parente, não tinha essas denominações que nós temos hoje não, cunhado, tio, primo, não tem muito isso não tinha. Por isso que Jesus, eles falam: sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Eles falam: mas Jesus tinha irmão? E alguém vai falar: tinha, mas não, é porque a denominação de irmão era para quase todos os graus de parentesco, não tinha. Então assim, eram parentes e chamavam irmãos. Foi na festa de casamento, onde Tomé passou a conhecer e leva o vinho, era o vendedor de vinho e leva os vinhos, mas Tomé calculou mal, e a festa de casamento naquela época, Dona Antônia, era 3 dias que durava 3 dias. Imagina que beleza, nós tínhamos que voltar esses tempos, né? E podia voltar. O pessoal está querendo mais, Eliana, fazer festa de casamento, né? Não, vamos gastar. Não, gente, é um momento lindo, é maravilhoso. E até hoje, lá é a tradição deles, não sei se vocês estão dando conta de fazer com 3 dias, não. 3 dias durava. Só que, para surpresa de todo mundo, imagina, você faz uma festa, aí com poucas horas, a nossa festa dura em média 6 horas aqui, né? É a média, né? E o garçom que o diga, a cozinheira que o diga, porque é só para 6 horas, né, velho? Você do buffet, né, você sabe, né? Se passar de 6 horas, é 6 horas. Mas imagina nas 2 primeiras horas a comida acabar. Aí vai chegando mais gente, aí você não tem o que servir. E a bebida acabar. Imagina se isso acontecer. Ah, gente, é motivo de desonra, né, para a família. E foi isso que aconteceu. No primeiro dia o vinho acabou. No primeiro dia o vinho acaba. E aí entra Maria em cena. Eles vão pedir Maria, mas nós já ouvimos falar tanta coisa desse menino, e agora ele pode, o que ele pode fazer? E ela vai falar com Jesus, eles conversam, né? E Jesus, chegou meu momento, chegou a hora, né? Ela vai conversar com Jesus, eles vão confabular ali, e aí ele pede para vir uns jarros de barro, de água, cheio de água, e os escravos que lá estavam, porque tinha muito escravo, os escravos, água, nós estamos falando em vinho. E aí Maria dá um ensinamento para nós, um ensinamento para aquele pessoal que estava lá. Talvez alguns de nós estivessem lá também, né? Talvez a gente era a pulga do camelo, né? Alguma coisa assim, não sei, alguma coisa assim. Maria dá um ensinamento que ecoa no nosso coração e na nossa mente até hoje, e que talvez nós não temos conexão com esse ensinamento. Ela chama os escravos, chama o pessoal e fala assim: fazei tudo que ele disser. Só isso.
já serve para nós ganhar a nossa reencarnação. Fazei tudo que ele disser. Só isso. Como fez com Simão Pedro, quando foi chamado, depois de lançar a rede para a direita, depois de muito tempo que não pegava peixe, e agora pega, cai de joelho, tu é o Messias, né? É o Messias. Não, você vai vir comigo. Não, eu sou indigno, eu sou pecador, você não me conhece, o que é para eu fazer? E Jesus vai falar para ele: siga-me, siga-me, fazer tudo que ele disser, siga-me. Paulo de Tarso, ao cair do camelo, entra cego em Damasco: Senhor, que queres que eu faça? É essa a perspectiva, e ele vai dizer: siga-me, siga-me. É isso que a gente precisa, só ter essa conexão, fazer tudo que ele disser. Foi o que Maria falou, é o que Maria de Nazaré nos ensinou. E é claro, eles colocam os jarros de água, e ele magnetiza a água e transforma a água magnetizada em vinho, que o chefe da festa lá vai falar: mas que coisa engraçada, as pessoas da festa deveriam servir o vinho melhor primeiro, porque depois as pessoas já não estão com o paladar tão apurado, e eles serviram por último o vinho, deixou por último o melhor vinho. Fazer tudo o que ele disser. E depois continua todo esse acompanhamento de Maria de Nazaré ao seu filho Jesus. Continua os discípulos caminhando com Jesus, Maria encontrando com Jesus, inclusive no encontro com João o Batista, naquele encontro, no primeiro encontro, que a partir dali acabou, João Batista seria decapitado, onde no encontro do Rio Jordão, ele, ao observar Jesus, vai dizer: aquele que está vindo lá, eu não sou digno de desatar a sandália do pé, eu não sou digno de tirar a sandália do pé dele, eu não sou digno de desamarrar a sandália do pé dele. E olha que Jesus afirmou: dos nascidos de mulher, esse aqui é o maior que está pisando na terra. João Batista era o maior. Dos nascidos de mulher, dos homens nascidos de mulher, porque ninguém prescinde de uma mulher para reencarnar aqui, não. Eu não tenho conhecimento, não. Todo mundo que reencarnou aqui na terra precisou de uma mulher. Todos precisamos de uma mulher. É um mistério entre Deus e a mãe. Não tem como compreender se você não for mãe. Diz o próprio Chico Xavier: é um mistério essa relação entre a mãe e o filho. É um mistério misterioso. Não dá para falar. Não tem muita forma de expressar essa conexão. É só entre a mãe, Deus e o filho. Porque quem não é mãe não vai entender. Vai, Dona Antônia? Quem não é mãe não entende. É um mistério essa conexão. É por isso que Chico mencionava que quando uma mãe faz uma prece, diz ele: arromba as portas do céu. Uma prece de uma mãe arromba as portas do céu. É um mistério encarnado e desencarnado, e que o Espírito André Luiz vai dizer que existe uma conexão tão grande que a mãe, mesmo desencarnada, alimenta o filho fluidicamente. Ela dá equilíbrio psicológico ao filho, mesmo desencarnado. Tamanha conexão de uma mãe com o filho, que não dá para entender e nem compreender se não tiveres passando pela experiência da maternidade. Se não estiver passando, não tenta explicar, não. Você não vai conseguir explicar se não for mãe. E Maria presenciou, tomou conhecimento do seu filho multiplicando pães para 3.000 pessoas, uns pãezinhos, uns peixes e sobrando cedo.
tomou conhecimento dele andando sobre as águas, tomou conhecimento desse encontro dele com João, que foi a hora, ficou sabendo, que João fala assim: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Agora eu assumi de cena, agora eu sou de cena, porque esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Filho de Deus, esse é o enviado, esse é da profecia, é ele que faz cumprir a profecia, é justamente por isso que eu farei tudo o que ele disser, é ele. Agora imaginem, senhores e senhoras, a mãe tomando conhecimento da grandeza desse Espírito, que é o governador do planeta, tomando conhecimento dessa luz, convivendo com essa luz, espalhando bondade a vida inteira e pressentindo e sabendo por ele qual que seria o fim dele aqui na carne, qual que seria o grau de testemunho dele aqui, porque no momento da crucificação, diz Humberto de Campos aqui no capítulo 30, é o último capítulo da obra, no momento da crucificação, era uma figura invulgar, era um vulto invulgar, porque na verdade os discípulos não estavam lá, mas a mãe estava com o filho, acompanhando o filho, porque a mãe não solta a mão do filho hora nenhuma, não tem como soltar, por isso que são esses mistérios, a mãe com ele, Jesus é passando ensinamento, crucificado e passando ensinamento, muitos deles, o ensinamento do perdão, na hora derradeira, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, ensinamento do perdão, consolidando a sua mensagem, porque Maria de Nazaré, sofrendo, sentindo, chorando, sente uma mão no seu ombro, era João, o evangelista, o discípulo muito amado, que foi chamado com 15 anos, irmão de Tiago maior, filho de Zebedeu, que foi chamado com 15 anos e deveria ter 17, 18, é só ele que estava lá, e abraça o coração de Maria, e Maria abraça o coração de João. Nesse momento, diz o Espírito Humberto de Campos, Jesus olha para os dois e vai dizer: mulher, eis seu filho, filho, eis sua mãe. Imagina a frase, no aramaico, passando a maternidade de Maria para todos nós. É simbólico. No momento que a gente talvez na dor mais precisaria de uma mãe, né? Mãe! Não, ele abre mão da mãe e fala: você não é apenas minha mãe, Maria é a mãe de todos nós, é a mãezinha querida de todos nós. Então naquela hora, ele consolida a sua mensagem, falando do amor universal, somos todos irmãos, Jesus passa a maternidade de Maria para todos nós, ao dizer isso é simbologia, metáfora, passando para João, que é claro, levou muito a sério. Então ele agora está consolidando o ensinamento de fraternidade. Mulher, eis seu filho, filho, eis sua mãe. Como ele fez quando chamaram, né? Chamaram lá, sua mãe e seus irmãos estão te chamando, e ele vai dizer: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ele vai dizer isso. Ele não está quebrando a consanguinidade, o grau de parentesco, não. É o contrário. Ele está estendendo. É assim que nós deveríamos sentir uns com os outros. Era dessa forma que a gente devia sentir. É isso. Quando a gente faz mal para alguém, nós estamos fazendo para o nosso irmão. Com toda certeza. Quando a gente inicia a oração que Jesus nos ensinou para os discípulos, por extensão para todos nós, a primeira fala já cabe muita reflexão. Pai nosso. Ora,
se é o mesmo pai meu, de Micael, de Baú, de Bete, o pai é nosso, significa que nós somos irmãos, e nós temos que ter essa conexão de coração. Por isso que ele estende e consolida essa mensagem junto com Maria, transferindo a maternidade dela para nós e consolidando esse amor universal que a gente precisa efetivamente construir na nossa intimidade, esse amor universal. É isso que a gente precisa. Então não existe homicídio, não tem homicídio, tem fratercídio. Só. Você fala, não, mas fratercídio é um irmão matando o outro, não é? Mas o que é um homicídio? É um irmão matando o outro. Não é assim, gente? Então, já que nós somos todos, mas tem que estender esses laços. Foi isso que Jesus consolidou lá na cruz, onde nós ficamos presos. Então, na sexta-feira que foi em abril agora, mês passado, sexta-feira da Paixão, está todo mundo chega sexta-feira da Paixão, não pode nem pentear cabelo. Com todo o respeito, meu Deus do céu, está preso de Jesus na cruz. Só que a mensagem, ele dá a mensagem, consolida a sua mensagem, e depois do terceiro dia, que é a Páscoa, e que a gente não reflete sobre isso, a importância dela. No terceiro dia, ele vem falar: olha, é do jeito que eu estava falando, eu estou aqui para demonstrar a imortalidade. Consolida a sua mensagem de amor fraternal na cruz, de perdão, e depois no terceiro dia da imortalidade, e a gente fica preso nele lá na cruz, cheio de coisas, fazendo um monte de penitências, que eu entendo que é até importante para que o indivíduo às vezes teste sua capacidade, sua resistência, mas que a rigor não tem muito valor do ponto de vista de barganhar com o Criador, porque você entrega alguma coisa e ele te entrega outra, mas o que você está entregando já é dele. Como é que você vai dar o que não é seu? Você vai barganhar o que não é seu? Mas tudo bem, está tranquilo. Se for para fortalecer sua concepção, sua mentalidade, sua força de vontade, tá bom. Mas para Deus não, pessoal, aí não. Isso aí não. É diferente. O jejum é espiritual. É o desenvolver o sentimento de fraternidade. Aí é estar com o coração conectado. É o fazer tudo o que ele disser. Aí você está com raiva do outro, que ele te caluniou, falou mal de você. E é mentira que ele falou. Aí vai ver comigo agora. Aí você lembra de Maria. Fazer tudo que ele disser. Você lembra de Jesus? Orai pelo que vos persegue e vos calunia. Aí você fala: quem que é? Quem que é? Deixa eu pôr o nome dele aqui na irradiação. Eu vou começar a fazer prece por ele. E faz prece. Aí sim. Aí você está em conexão com a mensagem. Não, mas eu não vou com a cara dele. Não. Aí você está em conexão com a mensagem. Aí você fala assim: não, eu vou perdoar. Pode fazer o que for que eu vou perdoar. É melhor para mim. Eu não quero carregar rancor, não quero nada disso. Aliás, tem alguém que pode me ofender para eu treinar o perdão? Não me ofenda, eu estou doido para perdoar, não é assim? Nós não deveríamos estar assim? Isso não vai ser bom se alguém me destratar, se alguém brigar comigo no trânsito, vai ser uma beleza, né, Tó? Se fizer e tal, vai ser ótimo. Porque eu estou doido para perdoar. Eu preciso treinar isso. É dessa forma. A conexão, a proposta de Maria é essa conosco. Que a gente também, ela carregou luz no ventre, que a gente carregue luz no nosso ventre, no nosso coração, que é o Cristo vivo dentro de nós, nessa perspectiva, né, de estar envolvido nessa atmosfera de Deus, que é o fluido cósmico universal, no hálito divino, conforme o Velho Testamento, é o sopro de Deus. Soprou e nós respiramos, metabolizamos com o nosso pensamento e devolvemos e encontramos com ele depois, que a gente encontra com as nossas criações mentais, nós podemos ter certeza disso. Aí é conexão. E nessa proposta, João assume esse coração maravilhoso de Maria e segue para a cidade de Éfeso. Na verdade, gente, os discípulos todos
sofreram, foram morte matada, né? Vamos dizer assim para a gente entender. Foram vítimas de fratricídio, né? Todos eles, exceção. Uns foi decapitado, Tiago maior, cabeça cortada, e o Pedro crucificado, mas não como Jesus, de cabeça para baixo, e Tiago menor foi rasgado com a espada onde chegou, e todos foram assim, mas João não. João escreveu o Apocalipse com quase 100 anos de idade na ilha de Patmos. Acolheu Maria, levou Maria para Éfeso, numa casinha que alguém tinha cedido, um simpatizante, um cristão, um coração convertido, cedeu uma casinha no alto do morro, onde dava para ver o mar. Imagina aquele ser irradiando vibrações daquele local. E diz aqui o Espírito Humberto de Campos que ela acolhia todo mundo que chegava ela acolhia. E João na igreja de Éfeso, e ela acolhendo todo mundo, ela feliz, ela acolhendo um, acolhendo outro, mas saudosa, que um coração de mãe não esquece o filho, saudosa, com saudade do filho, mas acolhia. Chegava ali um leproso, ela acolhia. Chegava um mendigo de todo jeito, acolhia. E ela, numa noite, ela recolhida as suas orações, já reconhecida como Maria Santíssima, e esse alcunha foi também um viajante, um pedinte, que ao ouvir ela falar do Evangelho, falou: vós sois a Maria Santíssima. E esse alcunha, isso aí alastra, né? E eles chamavam ela de Maria Santíssima, a mãe do Salvador, ali na região. Mas uma noite, ela já bem velhinha, bem idosa, e também acolhendo, continuando o trabalho de acolhimento, entra na casinha dela, em Éfeso, no alto do morro, entra um pedinte também, um andarilho, e entra, e vai entrando, e aí ela observa e começa a conversar com ela. Mas ao contrário dos outros que entravam, em que ela sempre dava os ensinamentos, esse aí passou a dar esse ensinamento para ela e falar do Evangelho, e falar das bem-aventuranças, e o coração dela vai identificando aquela voz, aquele ser. É o finalzinho do capítulo, o coração vai identificando, vai se aproximando, até que ela olha para ele e chama por ele: meu filho, sim, minha mãe, sou eu. E ela ajoelha, e o governador espiritual do planeta manda Maria de Nazaré levantar, e o Espírito puro ajoelha perante aquela mulher. Ele, Jesus, ajoelha diante de Maria de Nazaré e diz assim: sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E ela acolhe aquele coração e vai narrar com Humberto de Campos os trabalhos e os primeiros desejos dela no plano espiritual, que era acolher, que era dar intuição aos cristãos que estavam padecendo na época, que é promover o cântico, e por isso que a gente canta, e estava cantando aqui, que é promover o cantar. E Maria de Nazaré é nossa mãezinha querida, nós podemos ter certeza disso. Por isso que nós precisamos conectar nosso coração, conectar nossa mente com esse ser, porque entrar nessa vibração desse mês de maio, pensar nas nossas mães carnais aqui, pensar nas nossas mães que não estão no corpo de carne aqui, mas que já partiram, as mãezinhas pensarem na tarefa santificada, na missão santificada, que é acolher um ser no ventre e educá-lo, pensar nisso,
porque é missão da mulher e do homem também, mas primeiro da mulher. Os Espíritos falam isso no livro dos Espíritos: educar os homens. São as mulheres que educam os homens. Os homens contribuem com a educação, mas quem educa são as mulheres. Está no livro dos Espíritos. Por isso que a missão da mulher é mais importante. Esse ser, ele é o exemplo, ele é o modelo de mulher, mãe, para todos nós aqui na Terra. Então, que a gente possa conectar com esse Espírito angélico que me foi dada a missão de falar e que eu sinto completamente incompetente para fazer isso. Cheguei a brigar com a Divânia, falei: você me deu o tema Maria, porque você não me entregou para Dari, para falar para o Miguel. Mas passou Maria para eu falar. Você está de brincadeira, por quê? Minha filha, como é que eu vou falar desse ser? Eu tenho vergonha de falar dela. Falei com ela: tem vergonha de falar. Só de eu pensar nela, por isso que aconteceu isso com o Tó. Eu fico acanhado de falar. É superior demais, é amor demais. É difícil de falar. Aí nós contamos histórias aqui, né, pedindo a Jesus que nos acolha, nos abençoe, nos ampare, para que a gente possa sentir o acolhimento desse coração de Maria. Sentir. Para aqueles que estão na missão de maternidade, conectar muito mais ainda com esse coração. Todos nós precisamos. E para quem não está, que a gente possa pedir essa bênção constantemente, elevar nosso pensamento, igual o Tom mencionou, na intercessão da Virgem de Maria Santíssima por todos nós. Que ela nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, nos guie hoje e sempre.